Olá, você quer melhorar o desempenho da sua equipe, certo? Para isso, está fazendo um treinamento e gostaria de aprender as técnicas e ferramentas que eu uso, que outras pessoas usam para poder otimizar com mais velocidade, ganhar mais resultado, certo? Então, vamos lá. Como que eu começo? Eu vou te falar como que eu começo os meus projetos para melhorar o desempenho da equipe, o que a gente chama de um desafio, né? Toda vez que eu foco num determinado objetivo para melhorar esse resultado da equipe, eu tenho um desafio. Tem começo, meio e fim, e como você sabe, isso é um projeto, certo? O que que eu faço? Ragonha, tá bom. O que que você faz para quando vai começar a melhorar, fazer algo para melhorar o desempenho da minha equipe? Inclusive, sou contratado atualmente, já tenho, por exemplo, um cliente que eu estou aplicando e eu vou falar até alguns exemplos reais aqui, bem atuais, tá? Então, como que eu começo o desafio? Lembra que eu falei que aqui nós temos a gestão, né, de processo, ela é sempre, toda a gestão eu trabalho em cima dessa figura do GER, que é gestão para resultados. Então, sempre, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o resultado que eu quero alcançar. Então, o que, que eu vou fazer para melhorar qual o desempenho da equipe? O que, que eu quero melhorar na minha equipe? Qual o indicador de desempenho que eu quero melhorar? É isso que eu começo logo, a primeira coisa que eu decido. O que eu vou melhorar? É o topo da gestão, é a definição dos resultados. Então, como que eu faço isso? Simples. Esse vídeo é rápido, curto e bem objetivo. Você vai fazer o seguinte: você vai dar os seguintes passos. Primeiro, abre um documento do Google. Você pode abrir no Microsoft ou Word. Né? Eu vou falar tudo que a gente usa aqui é baseado no Google, que é gratuito, todo mundo pode acessar e fácil. Tá? Se você não sabe algumas coisas de usar o documento do Google, não vou ensinar aqui nesses nossos treinamentos, porque é básico. Você pode procurar aí no Help do Google ou inteligência artificial, enfim, tudo muito fácil aí para aprender, é muito simples, editor de texto do Google, chama documento. Primeiro, então, passo que você tem que dar é abrir um documento no Google, né? O nome do arquivo, vou até colocar ele assim, ó. O nome do arquivo é o processo a desenvolver. Então, um processo, vou até mudar aqui para o Java, vou mudar assim. Como que eu chamo o arquivo? Eu escrevo lá processo e o nome do processo a desenvolver. Então, abre um arquivo do Google, um arquivo texto, e põe o nome dele lá, processo de expedir, por exemplo, processo de vender, processo, qual é o processo que você vai mudar, tá? E aí você vai definir quais são os resultados esperados, que é o topo do nosso triângulo, e aqui depois, já paralelamente, você começa a identificar os problemas e oportunidades. Eu vou te explicar então como que faz, tá? Então, primeiro vamos lá. Abre o documento, define os resultados, identificando os problemas e oportunidades. Por que eu pus identificar problemas e oportunidades junto? Porque às vezes a pessoa te traz o problema, não o resultado esperado. Então eu fui contratado recentemente para ajudar a, a mexer num processo que é o processo de medição de serviços. Aí, qual que é o resultado esperado? Aí a pessoa, né, falou assim, bom, o meu problema é que a medição está vindo errada e eu estou tendo que fazer, estou tendo que refazer. O gerente tá tendo que mexer muito, né, e fazer algumas medições ou mesmo corrigir. Então, qual é o problema? Pô, medições erradas, né? Então, vamos lá. É por isso que, às vezes, aí, pô, se a medição é errada, qual o resultado que eu espero? Eu espero as medições venham corretamente, sejam feitas corretas. Então, vamos lá, vamos dar o um exemplo disso aqui. Então, na prática, com essa fala que eu te falei, o que eu vou fazer lá? Ó? Aqui não tem um exemplo, né? Eu ficaria assim: medição, o processo, resultado esperado, medir corretamente todas as medições, né? Fazer corretamente todas as medições, é um resultado esperado. Então, 100% deve vir correto. Claro que isso seria o ideal, né? Que a gente vai buscar 100% das medições serem corretas. Qual que é o problema identificado? As medições estão vindo erradas. Parece que é meio, pô, para que eu vou escrever isso, né? É que na hora que você escreve que a medição está vindo errada, você já pensa em, vai lá, e qual que é o tipo de erro, identifica os erros, quem está errando, qual a etapa,
entendeu? Tudo isso já vai te ajudar para você trabalhar e melhorar o desempenho, tá bom? Porque não é só isso, né? Você pode fazer diversas outras coisas além de procurar os erros que existem atualmente, tá? Então, abrir o documento, define os resultados esperados. Quais são os exemplos de resultados esperados? Então, vamos falar aqui, ó. Então, é o nome em amarelo é o nome do processo e aqui vai ser o resultado esperado. Então, vamos lá. Processo de expedir. Você pode pegar um processo, eu já trabalhei uma vez, esses aqui são casos reais, tá? Processo de expedição. Expedir produtos. Quais são os resultados esperados que tinha no projeto quando eu peguei esse trabalho? Não expedir produtos duplicados. Ou seja, problema, expedição de produtos duplicados. Às vezes mandava 2 vezes para o mesmo cliente. Não dá risada, hein? Calma aí, calma lá. Outro, expedir os produtos corretos. Quer dizer, os produtos corretos, a quantidade, o modelo, corretamente. Né? Outro, expedir os produtos com máxima velocidade. Eu ainda não sei a velocidade, eu não meço, então eu vou ter que colocar aqui que a minha expectativa é com a máxima velocidade. Pode ser, ok? Não tem problema. Se você não tem medidor ainda. Expedir, cobrar, por exemplo, também trabalhei no outro processo de cobrança. Cobrar rapidamente todos os devedores classificados. Por quê? Porque na hora que aparece como devedor, já tem que sair cobrando o cara. Então tem que ser cobrar rapidamente, logo em seguida. Outra coisa, enviar todas as cobranças devidas para o advogado logo após definidas. Por quê? Porque depois que definiu que vai para o advogado, já tem que ir rápido, não pode ficar parado nem esquecer para trás. Então, outro resultado esperado. Outro exemplo, saber quais cobranças estão em andamento. Né? Então, eu quero entender esse processo e o diretor quer, toda vez que clica num botão, saber quais processos, quais cobranças estão em andamento, quanto e de quem está sendo cobrado. Então, esses são alguns exemplos de resultado esperado. Como você vai fazer? Depois, aí eu vou falar do passo a passo que eu faço logo em seguida, mas eu vou separar isso aqui, tá? Então, essa primeira parte, você vem aqui, tem um modelo, ó. Tirar isso daqui. Então, ó, vem aqui na aula, tem lá no site do curso, anexos, processo, modelo. Aqui, ó, você vai copiar, você pode copiar esse modelo aqui, você vem assim, ó, pode copiar e vai começar a preencher. Aqui tem o cabeçalho, aí você escreve o nome do processo, eu chamei de processo modelo, poderia ser processo expedir, processo cobrar, processo medição, medir, né? Enfim, aqui é o nome do processo, ele vai aparecer aqui, ó. Você viu, ó, mexe aqui. Vai, não apareceu ali, daqui a pouco ele mexe. Processo modelo, página 1D, aqui vai ser automático, revisão 0, a data que você começou a fazer. Aqui, números de qualidade, eu não vou entrar nesse mérito aqui ainda, deixa esse campo aberto, depois a gente vai falar sobre isso. Quem está elaborando o processo, que sou eu, então, sou o gerente de marketing, vamos supor nesse caso aqui que eu preenchi, a aprovação vai ser do diretor de marketing. Então, você vai e copia. Primeiro, os resultados esperados, né? Então eu pus aqui, ó, no caso esse processo é o processo de medição correta que eu te falei, que eu pus exemplo. Ó. Qual o objetivo a alcançar com a melhoria, né, que você quer fazer de desempenho da equipe? Pô, as medições estarem corretas, as medições enviadas para o cliente dentro do prazo e o gerente sair do processo de medição. Eu quero sair, eu quero que outros façam, porque eu não posso gastar tempo com isso, tá? Então eu quero otimizar o processo para que aconteça esses resultados. Pô, isso aqui já numa entrevista, né, que eu faço com o responsável. Se eu sou responsável, no caso vocês como responsável por pós-processo, vocês já vão escrevendo isso aqui. Quais os principais problemas que impedem o alcance dos resultados esperados? Tem muitas medições, né, feitas com erro, então por isso que não está alcançando, tem muito erro. Tem medições atrasadas e medições esquecidas. Puta merda, nossa. Então tem que ver, ó, medição esquecida. Como não esquecer? É diferente a pergunta. O processo você tem que ver é diferente você olhar para não esquecer e olhar para ir rápido. Tem um controle de que deve medir ou isso já foi medido ou não. Você viu, a gente quer, né, você gerente, tem que ser macaco velho. Por isso que nós vamos escrevendo os resultados esperados e os problemas. Aqui já vão aparecendo as pistas do que a gente tem que ver. Tá? Então escreve lá e não tem problema. Depois você pode vir, esse problema, soluções, você vai, toda vez que você estiver conversando, você vem, identificou um problema ou solução, vem aqui, coloca aqui, tá bom? E aí depois a gente vai falar sobre o processo básico num próximo vídeo, tá bom? Então, resumindo, vamos começar a melhorar o desempenho da sua equipe? Defina quais são os resultados, abre um documento, defina quais são os resultados que você quer melhorar, quais são os problemas já relacionados àquele resultado e aguarde para a gente começar o próximo
passo, que é desenhar o processo, escrever o processo, tá bom? Faça isso. Como definir o resultado esperado? Bom, aí depende. Veja quais são os principais problemas que tem no seu setor, quais são os mais graves, e aí pega esse, né, para resolver. Quais são as maiores oportunidades, né, de melhoria, e pega a principal e bora abrir esse desafio aí de melhorar o desempenho da sua equipe, ok? Vamos lá. Quem aí está fazendo treinamento, bora fazer e me manda aí para ver como é que ficou.